Glória. Meus irmãos, amigos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para rapidamente falar algo sobre chamada da parte de Deus. Nós temos que entender que quem tem chamada de Deus tem que estar preparado, irmão. Tem que estar preparado porque as investidas, elas serão constantes. Se nós que temos chamada de Deus não tivermos perseguições, pastora Silvia da Cruz, irmão Rubinei, meus irmãos, quero falar um pouco sobre a perseguição é sinal de quem tem chamada da parte de Deus. Jesus, quando chama seus discípulos, e o primeiro culto de ensino de Jesus, em Mateus capítulo 5, quando falamos sobre o Sermão das Montanhas, Jesus fala no versículo de número 11, dizendo: bem-aventurados sois vós, que serão perseguidos, caluniados, ainda intentarão mentiras por causa do meu nome. Jesus já estava preparando os seus discípulos e alertando eles pelas perseguições que eles sofreriam. Jesus já estava trazendo eles ao reconhecimento das calúnias que sairiam com o nome deles. Porque todos aqueles que Jesus chama para uma grande obra, ele será usado de uma forma diferente dos outros. E a forma que Deus te usa será a forma que vai incomodar algumas pessoas. Algumas pessoas vão passar a te perseguir pela mensagem que você prega, pelo louvor que você louva, pela sua atitude, pela sua postura. Se você for muito quieto, eles vão te perseguir porque você é quieto demais. A paz do Senhor, irmã Neia. Então, se estão te perseguindo é porque tem sinal visível de que Deus é na tua vida. Se estão te perseguindo, é sinal de que Deus está mostrando que Ele está na sua vida. O apóstolo Paulo, irmão, por onde ele chegou, por mais que ele foi humilde, agradável, ele era perseguido. E não vai ser diferente na sua vida, não vai ser diferente na minha vida. Somos perseguidos pelas postagens que colocamos no Facebook e de pessoas que se dizem nossos amigos, pessoas que se dizem admirar nosso ministério, pessoas que se dizem se agradar com as nossas mensagens. Mas quando você posta algo, quando você fala algo que traz um confronto entre ele e a mensagem, ele vai passar a te perseguir. Não é diferente da tua vida, se estão te perseguindo porque Deus está na tua vida e te colocando no lugar certo. Nem Jesus agradou todo mundo, irmãos. Nem Jesus agradou todos, e é você que vai agradar. Jesus fala para os seus discípulos no capítulo 10 de Mateus, versículo de número 22, ele diz: e sereis odiados por todos. Sereis odiados por todos. Irmão, só tem ódio de você quem não tem o mesmo espírito que você tem. Só não vai com a tua cara aqueles que não têm o mesmo sangue de Cristo que você tem. A sua presença tem que trazer
um incômodo em alguém. A presença de Deus, ele traz um incômodo em alguém. Se uma mensagem que é ministrada e ela traz um confronto em mim, e eu não aceitar este confronto em mim, pode ter certeza que eu não vou perseguir a mensagem que foi ministrada. Eu vou perseguir a pessoa que ministrou a mensagem. O erro das pessoas são isso. Elas começaram a entender as coisas de Deus. Elas começaram a aceitar as coisas de Deus. Por isso, irmão, nós vemos muito crente mimado. Eu não gostei da mensagem do irmão, vou bloquear ele. Eu não gostei da mensagem daquele pregador, se ele for na igreja eu não vou. Eu não gostei das palavras do pastor, olha, eu vou sair da igreja. Irmão, você não pode levar pelo lado pessoal. Nós passamos a perseguir as pessoas por não aceitar da forma que Deus as usa. As pessoas, elas não olham para a mensagem de Deus como um benefício para a sua vida. Elas conseguem achar uma afronta, elas conseguem achar uma indireta, elas conseguem achar até fofocas no meio da mensagem. Para você que prega, para você que louva, para você que vive uma verdade no Evangelho, para você que não aceita coisas erradas no meio da obra de Deus, para você que foi levantado para fazer a diferença, você vai ser perseguido mesmo. As pessoas não vão se alegrar da forma que você ministra, da forma que você louva, da forma que você conduz a obra de Deus, da forma que Deus te usa para exortar as pessoas. As pessoas vão levar para um lado pessoal, elas não vão levar para um lado construtivo, elas não vão levar para um lado de benefícios. Elas vão te perseguir porque Deus te usa desta forma. Elas vão te perseguir porque Deus fala na tua boca. Oh, glória! Não deixe, irmão, com que nada abata a sua autoridade, a essência de Deus na tua vida. Não permita que ninguém venha colocar você a ser inferior que outros. Só porque você não fala em mistério, só porque você não pula como eles, só porque você não tem eloquência quando você está falando. Não deixe com que isso abata a essência e o seu chamado. Não permita que ninguém coloque você a ser inferior que ele. Por quê? Porque você tem o mesmo espírito que ele tem. Você tem a mesma promessa que ele tem. Você apenas é usado diferente dele. A paz do Senhor, irmã Paula. Você é apenas usado diferente dele. Eu fiz uma postagem, não sei se os irmãos viram, que eu coloquei lá, que o Senhor ainda alcança, sem precisar fazer teatro. Que o Espírito Santo de Deus ainda convence o pecador através da sua palavra. Eu fui afrontado por isso. E nem por isso eu desanimei. E nem por isso eu vou desanimar. Por quê? Porque já se vão 10 anos nós ministrando da mesma forma. Postando do mesmo jeito. Porque o que vale, irmão, não é a opinião dos outros. O que vale é você ter convicção da tua chamada. Eu não vou conseguir, irmão, pregar a vitória que esse povo prega. Eu já tentei pregar a chave de carro que esse povo entrega. Eu já procurei de vários meios mudar a forma que Deus me chamou para ser.
Por quê? Porque eu queria agradar os pastores, eu queria ter agenda, eu queria ser convidado para pregar. Quando eu passei a entender, irmão, que eu não tenho que agradar pastor nenhum, que eu não tenho que agradar irmão nenhum, que eu não tenho que agradar amigo nenhum, eu não tenho que agradar o homem não, nós temos que agradar quem nos chamou. Nós temos que ministrar aquilo que Deus nos chamou e aquilo que Ele colocou em nosso coração para ministrar. Se isso vai confrontar um amigo, eu estou pouco preocupado. Se isso vai confrontar um pastor, eu estou pouco preocupado. Eu tento apenas conservar o meu caráter, conservar o meu testemunho e tentar viver o que eu prego. Então, se você decidir ter isso com você, você vai ser perseguido. Você vai ser chamado de santão. Como eu já fui chamado de carrasco, assassino de almas. Aí eu pude entender, irmão, que esse pula-pula, esse derruba os outros não dá vida, o que dá vida é a palavra. Como que eu posso dizer? Esse falso avivamento que nós vemos as pessoas ministrar dentro das igrejas. Esse falso avivamento que nós vemos as pessoas estar gritando, receba e pega e pula, sapateia. Isso não dá vida, o que dá vida é a palavra. E nós estamos vivendo os últimos tempos a qual as pessoas não querem ouvir a palavra. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Sabe o que eu acho interessante? Que lá em Lucas, capítulo de número 5, antes de Jesus fazer aquela pesca ficar maravilhosa, a Bíblia diz que Jesus ele chega ao lago de Genezaré, o mar da Galileia. A Bíblia vai nos dizer que o povo se apertava para ouvir a palavra de Deus. O povo se apertava, irmão, porque o ensinamento de Jesus era muito bom. O ensinamento de Jesus trazia alegria ao coração do povo, trazia paz. O coração do povo se alegrava quando Jesus ensinava. Quando a palavra era ministrada, o povo se agregava um perto do outro, se apertava para poder ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, nas nossas igrejas, se o pregador não falar em línguas estranhas, Deus não está falando na boca dele. Se ele não for eloquente, se ele não for explosivo, ele não tem unção. Se ele não gritar, não berrar, Deus não visitou a casa. E as pessoas acham que Deus visita a casa. Oh, glória! Deus mora dentro de nós. O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. Deus visitava a casa. Oh, glória! Quando o Espírito Santo não estava para nos consolar. Porque naquela época não era o acesso do Espírito de Deus em qualquer um. Naquela época o Espírito Santo de Deus era em alguns gatos pingados. Hoje não, irmão. Quando Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador e tu não ficará órfão. Para que o Espírito Santo de Deus pudesse habitar em nós, e é Ele que nos fortalece. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos orienta. É Ele que nos dá as estratégias. Então Deus não precisa visitar o templo, não. Deus mora no templo. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia diz que os três são um só. Como que Deus visita uma pessoa agora e depois ela está bebendo? Como que Deus visita uma pessoa agora e depois ela está fumando? Como que Deus visita e arrebata uma pessoa agora e depois ela está prostituindo? Então não é o verdadeiro Deus que eu prego. Não é o verdadeiro Deus que nós servimos. Porque o nosso Deus, quando Ele entra na vida de uma pessoa, Ele muda. Paulo, quando ele caiu com o rosto em terra, com o encontro que ele teve com Jesus, ele levantou mudado. Ele mudou transformado. Ele mudou totalmente. Ele tornou-se ser uma nova criatura. O erro das pessoas é isso, irmãos. Elas dizem que tem um encontro com Cristo e logo depois elas já não conhecem mais Cristo, porque as práticas deles já condenam eles de que eles não tiveram encontro com Cristo.
Por isso que muitas pessoas, quando elas vão na igreja, elas começam a observar quem são as pessoas que estão dentro da igreja. Porque elas vão começar a olhar essas pessoas lá fora. Porque através das atitudes dela lá fora, é que elas vão começar a conscientizar de que Jesus muda a história. Que Jesus muda a vida. Que Jesus forja caráter e Jesus dá testemunhos novos para essas pessoas. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele nos convence do nosso erro. Por isso que eu sempre digo, se uma verdade não consegue mudar a história de alguém, é porque o Espírito Santo de Deus não teve liberdade para entrar sobre o coração desta pessoa. Porque a partir do momento em que o Espírito Santo tem toda a liberdade para entrar sobre a nossa vida, ele nos muda. Ele forja o nosso caráter. E a verdade é para isso, irmãos. Por que as pessoas não gostam de culto de ensino? Por que as pessoas não gostam de conferências da palavra? Por que muitas pessoas não gostam de quem ensina e ministra a palavra? Porque elas sabem que quando fala-se sobre a palavra de Deus, ela sempre tem uma exortação no meio. Ela sempre tem uma correção no meio. Ela sempre tem um prumo a ser colocado em nossa vida. E ninguém quer ser repreendido. Ninguém quer ser exortado. Ninguém quer ser colocado no prumo. Por quê? Porque eles aprenderam que Deus é vitória. Eles aprenderam que Deus é amor. Eles aprenderam que Deus é maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não é amor. Deus, ele ama o pecador. Deus ama, ele não é amor. Se ele fosse amor, ele não matava. Se ele fosse amor, ele era paciente. Você lembra o que ele fez com Josué? O berro que ele deu com Josué? Não te mandei eu! Já é atitude de quem não tem paciência. Então nós temos que parar com essa coisinha que Deus é amor. Irmão, Deus não é amor, Deus ama. Deus amou o mundo. Deus não falou que Deus é amor do mundo. Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todos naqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou, quer dizer, Deus ama. Deus não é amor, irmãos. Muitas pessoas brincando com a palavra de Deus, brincando de ser pregador, brincando de ser tal de avivalista, brincando de ser missionário, porque Deus é amor. Uma hora Deus ira, mata você. Deus ira, trata com a tua carne. Deus ira, trata com a tua casa. Deus ira e trata com você. Aí você vai ver o amor que Deus tem. Primeiro, para Deus tratar, Deus avisa, Deus exorta, Deus repreende. Assim ele fez com a igreja de Laodiceia. Eu amo, castigo e repreendo aquele que eu amo. Eu exorto, castigo e repreendo aquele que eu amo. Ele não fala que ele amou, irmão. Ele fala que ele ama. Então ele diz agora para a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei. É o que nós estávamos falando. Que o Espírito Santo de Deus não visita ninguém. Essa conversa fiada que a gente vê aí, Deus visitou a casa. Irmão, Deus não visita a casa, não. Deus habita na casa. Ele não visita. Ele visitava na época em que o Espírito Santo não tinha tanta acessibilidade com o ser humano. Antes não era todos que tinham a presença do Espírito Santo. Hoje nós temos o acesso a Ele. Ele mora dentro de nós. Então Ele não tem que me visitar. Ele mora dentro de mim. Ele só vai se afastar de mim a partir do momento em que eu começar a pecar. A partir do momento que eu começar a desobedecer a palavra de Deus, a partir do momento que eu começar a negligenciar os estatutos
Por quê? Porque Isaías fala. Isaías capítulo de número 59, versículo 1 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te ajudar. Seus ouvidos não estão agravados para que não vos ouçam, mas os vossos pecados faz uma separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus só se afasta de mim e de você a partir do momento em que eu e você começarmos a pecar. Aí sim ele passa a ser visitante em nós. Por que ele vai visitar? Porque ele quer nos fazer reconhecer o nosso pecado. Se nós estamos numa vigília, só vaso, é pula-pula para cá, é manto de profecia para lá, é um sendo usado aqui, é outro sendo usado, e eu vou falar que Deus visitou a casa? Se é só vaso, como que Deus vai visitar a casa? Não tem como, irmão. Está fora da Bíblia isso. Deus visitou no Velho Testamento. Estamos vivendo o tempo da graça. Somos conduzidos pelo Espírito Santo. E eu vou falar que Ele me visitou. Não sabeis vós que o teu corpo é templo do Espírito Santo? O nosso coração é a habitação do Espírito Santo. Ainda vem com essa conversa dizendo que Deus visitou a casa. Oh, meu Deus do céu. Isso você pode ter certeza que quando você não começar a aceitar esse tipo de coisa, vão se levantar muitos intelectuais góspels para poder ir debater com você, dizer que você está confrontando o povo de Deus, que você está perseguindo o povo de Deus, que você está tentando parar a obra de Deus, que você é doido, que você é isso. E daí, irmão, deixa com que falem, mas creia somente no que a palavra diz. Tome posse daquilo que a palavra diz, irmãos. Oh, glória. Irmã Loceni, Deus abençoe. A irmã Terezinha, pastora Terezinha, Deus abençoe, pastor Jovino. Nós temos que tomar posse, é daquilo que a palavra nos ensina. É por isso que muitas pessoas, irmãos, vivem aprisionadas em oração de profeta, vivem aprisionadas em campanhas de vitória, campanha de prosperidade, campanha de isso e daquilo outro. Irmão, o que vai mudar a minha história é a palavra de Deus. O que vai mudar a minha história é o Espírito Santo de Deus habitando em mim. O que vai mudar a minha história é Deus fazendo morada em mim, irmãos. O que vai mudar a tua história é Deus fazendo a morada em você. Não é campanhas, não é oração com mão na cabeça, não é com profecia, não é com revelação, não, é com a verdade, é com a palavra de Deus, é a palavra, irmão, que vai te dar direção. Oh, glória, quantas pessoas estão, meu irmão, eu fico triste de ver isso. Você acaba de ministrar e faz aquela fila indiana para você colocar a mão, achando que Deus vai te usar em revelação, achando que Deus vai te usar para profetizar, aprisionado nisso, irmão, aprisionado. Eu fico com tanto dó dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas foram ensinadas assim, por pessoas incapazes de cuidar de vidas, de almas, por pastores irresponsáveis que estão somente preocupados, irmão, com a tua vida financeira, faz esse tipo de campanha, trazendo esses tipos de reveladores da vida, só para poder colocar dinheiro em envelope. Oh, glória, vou falar, meu Deus. Oh, glória. Eu fico com dó dessas pessoas porque elas são inocentes. E se não tiver eu e você para confrontar esta mentira que estão pregando aí, esse pula-pula, esse corre-corre. Agora a unção de Deus tem que ser segurada na mão do teu irmão. Olha para o rosto do teu irmão. Diz aí para o teu irmão que você é isso. Diz para o teu irmão que você é aquilo. Eu vou contar até 3 e a glória de Deus vai descer. É 1, é 2, é 3. Recebe, o povo sai tudo pulando, irmão. Isso é uma vergonha que estão fazendo dentro da casa do Senhor. E quem diz que eu e você temos
autoridade. Nós mandamos em Deus agora. Ah, Deus, eu quero a glória agora aqui, e Deus vai mandar a glória. Deus só tem que manifestar agora, e Deus vai ter que mandar isso. Irmão, é tanta heresia que nós vemos dentro das igrejas. É tantas coisas que tem nos entristecido. Por quê? Porque isso não é obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo não é pular, rodopiar, olha para o teu irmão, fala para o teu irmão, balança teu irmão, cutuca teu irmão. Irmão, para que isso aí vai mudar o que na tua vida? Isso vai mudar o que no teu caráter? Isso vai te purificar de quê? O Espírito Santo de Deus, ele não está nessas artimanhas que Satanás está colocando nas igrejas. Esses aprisionamentos de ilusão que Satanás está colocando nas igrejas. Fomos em uma igreja, o irmão disse, olha para o teu irmão, olha dentro dos olhos dele e diz para ele que ele é escolhido. Olha, a unção que está na tua vida vai passar para ele agora. Eu vou contar até 3 e a glória vai descer, 1, a glória de Deus é 2, e o povo saiu pulando, sapateando, marchando. No outro dia tinha noivo separando da noiva, tinha marido traindo a esposa, tinha povo pulando que estava na prostituição, estava bebendo. Eu pergunto, a glória de Deus faz isso? A glória de Deus é para mudar a minha vida. Se a glória de Deus veio na minha vida, se eu roubo, não roubo mais, se eu fumava, não fumo mais, se eu prostituía, não prostituo mais, se eu mentia, eu não mentia mais, porque essa é a finalidade para que a glória de Deus venha na vida de uma pessoa, é mudar a vida dela. Impressionante, eu fico muito tempo porque os pastores preferem esses artistas, esses palhaços de altar, do que pessoas que verdadeiramente têm amor à obra e pregam o verdadeiro evangelho. As pessoas, elas não querem mais quem ministra a palavra. Porque quem ministra vai trazer alguma palavra que vai confrontar o altar. Quem ministra vai trazer uma palavra que vai trazer a ele o reconhecimento de algum erro, de alguma culpa. E quem é você, ministro, para trazer uma mensagem, para repreender um altar que Deus colocou na minha responsabilidade? A palavra de Deus, ela tem que mudar a vida de alguém. Não vem com esse negócio de colocar aquelas frasinhas lá no Facebook dizendo, hoje Deus me deu vitória, hoje Deus me... Para com isso, irmão. O que adianta colocar vitória hoje, amanhã está usando droga? O que adianta, irmão, colocar lá, Deus é o meu suporte, amanhã está no centro de recuperação? O que adianta colocar a mão nos outros e as pessoas caírem dizendo que é unção? E amanhã o testemunho está diferente. Por isso que eu sou de acordo, sabe o quê? Se a pessoa caiu, eu estou falando para quem usa droga, para quem bebe, para quem fuma, para quem prostitui, caiu em pecado, meu irmão, vai para a igreja, tu prega, tu louva, tu é vaso, tu revela, tu profetiza, fica 1 ano sentado num banco para ouvir, para se alicerçar, para que saia de lá verdadeiramente um homem alicerçado pela palavra de Deus. No mínimo é 1 ano sentado, irmão, aprendendo, ouvindo, se alicerçando, para depois sair para pregar, para louvar, profetizar e revelar. Por quê? Porque enquanto esta pessoa não aceitar a verdade e o Espírito Santo de Deus habitar nela, ela vai viver sempre nessa sem-vergonhice. É caindo, levantando, aceitando a Jesus, crucificando Jesus de novo, e a verdade não está nela. Em Lucas, capítulo de número 6, versículo 46 em diante, vai nos dizer a Bíblia desta forma. Você pode compartilhar esta live? Vai nos dizer desta forma. Alguém precisa ouvir. Esta live tem que alcançar algumas pessoas que precisam ser libertas. Pessoas que precisam ouvir uma verdade. Ainda que doa. Ainda que não aceite. Mas pela curiosidade elas vão assistir a live. Lucas capítulo 6, versículo 46 em diante, a qual diz a Bíblia assim, disseram Senhor, ele disse, como me chamai de Senhor se não fazeis o que eu vos mando?
Eu vou te mostrar quem é semelhante. É semelhante àquele que ouve a minha palavra e a pratica. Assemelhá-lo-ei ele como um homem prudente, que edificou a tua casa sobre a rocha, e veio uma tempestade impetuosa, bateu sobre esta casa e esta casa não caiu. O que significa isso, irmão? Quem tem a tua casa, a tua vida alicerçado na palavra, não é qualquer coisa que faz ela voltar para o mundo. Não é briga com namorada, não é falta de oportunidade, não é briga entre família, nada pode lançar esta pessoa para fora da presença de Deus. Ela ouviu a palavra e ela se alicerçou na rocha. Por quê? Porque aquele que ouve a palavra, irmão, ele é ensinado, ele é instruído. Assim como o salmista Davi, ele fala no Salmo 119, verso de número 11, ele diz assim: escondi a tua palavra dentro do meu coração, para não pecar contra Deus. Quem tem, meu irmão, a palavra de Deus cravada ao teu coração, ele tem medo de pecar. Porque o temor de Deus está dentro dele. O temor do Senhor. Infelizmente, muitos têm perdido o temor de Deus. Muitas pessoas têm deixado o temor para viver as aventuras. Muitas pessoas deixou o temor se esvaziar. Por quê? Porque o pecado, irmão, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele vai ocupando um território. A pessoa vai perdendo o temor, vai perdendo a vergonha, vai perdendo o medo. E na hora que você vai ver, ela está em cima de um altar vivendo uma vida toda arrebentada aqui embaixo. É uma conversinha no WhatsApp, é uma conversinha no Facebook, é um açaí escondido depois do culto. E na hora que ela vai ver, ela já está no meio da lama. E ela vai criar o quê? Uma vergonha dentro dela de confessar o teu pecado. Então ela vai começar o quê? Viver. E ela começa o quê? Pregar aquilo que ela está vivendo. E aí ela não tem o que pregar para a igreja, começa, receba a tua vitória, receba a tua bênção, hoje Deus muda a tua vida, olha para o teu irmão, sacode ele, olha a bênção chegando, olha o anjo descendo, olha a bandeja de ouro, e assim essas pessoas vão continuamente pregando nas igrejas, sem ter nada para oferecer, sem ter nada de Deus para oferecer, porque para termos algo de Deus nós temos que estar com Deus, para termos algo de Deus nós temos que estar em comunhão com Deus. Para termos algo de Deus, nós temos que estar íntimo com Deus. Porque Deus não dá nada para quem não está íntimo com Ele. E para estarmos íntimos com Ele, nós temos que ter compromissos e responsabilidades com Ele. Minha amiga Rosilene, lá de Pejuçara, irmã Tatinha, de Pejuçara, Deus abençoe. Os irmãos que estão nos assistindo aí, vai dando um alôzinho que eu vou mandar um abraço para vocês aí. Então nós temos que ter o quê? Um compromisso, uma responsabilidade. Para que Cristo habite em mim, eu tenho que aceitar a palavra. Para que Ele permaneça em mim, eu tenho que estar obediente, tenho que ter o quê? Compromisso com Ele. Eu tenho que ter uma responsabilidade com Ele. Qual é essa responsabilidade? Lucas capítulo 18, versículo 1. Ele conta uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. E nós sabemos que a oração é o único elo que nós temos entre nós e Deus. A oração é o único elo que temos entre nós e Deus. Por isso que o Senhor disse lá em Mateus capítulo de número 6. Quando orares, entrai em teu quarto, trancai a porta, orai em secreto, e em secreto Pai vos recompensa. Ou seja, Deus vai nos recompensar através de duas coisas: a oração e a obediência. Quem é obediente a Deus? Quem é obediente a Deus sabe o limite que ele tem. Ele sabe até onde ele pode ir.
E quando ele fala sobre a oração, ele está dizendo assim: a oração te dá uma livre oportunidade de conhecer mais a Deus, de ser mais íntimo de Deus. A oração é alicerce, irmão, da igreja. Irmão, não vem com essa conversa fiada. Igreja que não tem círculo de oração e não tem culto de ensino, não vem com essa conversa que Deus encheu o templo, que Deus... Não, de repente ele até visitou lá para ver se o povo se converte, para ver se o povo cai na realidade que precisa de oração, precisa de consagração. Lá nós vemos o salmista Asaf, quando ele fala no Salmo 73, versos de número 28. Asaf, ele foi instrutor musical de Davi e de Salomão. Sabemos que foi dois homens com muita importância dentro da Bíblia. Davi foi homem segundo o coração de Deus. Salomão foi o homem mais sábio diante da Bíblia, a qual conhecemos, o homem da sabedoria. Asaf era instrutor musical dos dois reinados, de Davi e de Salomão. Mas só que nós vemos no Salmo 73, verso 28, ele diz: bom para mim é me aproximar-me de Deus. Olha só. Pus a minha confiança na mão do Senhor Deus, para contar todos os teus feitos. Irmão, você não vai ter história com Deus andando com profeta. Você não vai ter história com Deus agarrado em vaso. Você não vai ter história com Deus, irmão, aprisionado em placa de igreja. Você vai ter história com Deus quando você se aproximar de Deus, quando você for íntimo de Deus, quando você entender os propósitos de Deus, quando você começar a vivenciar os mistérios de Deus na sua vida, quando Deus começar a te revelar coisas ocultas, quando Deus começar a te dar visões em raio-x de vida de pessoas, enfermidades no corpo das pessoas, usar verdadeiramente como um profeta, como a boca de Deus na terra. Mas para isso, irmãos, precisa de oração, precisa de consagração, precisa de jejum. São 3 métodos para nos aproximar de Deus: jejum, oração e Bíblia. Os 3 métodos para podermos ter intimidade com Deus: jejum, oração e Bíblia. Você andando com o profeta, você não vai ter intimidade com Deus, porque o profeta já tem a intimidade dele. Ana, quando Ana apresenta-se até Eli, lá no capítulo de número 1, versículo de número 27, ela vai dizer assim: por este menino orava eu. Ou seja, ela estava dizendo: eu tive a minha experiência com Deus, eu tive a minha intimidade com Deus, e por este menino aqui eu orava, eu chorava, eu pagava preço, eu subia a este templo e apresentava ao Senhor todos os anos as minhas queixas. Ou seja, nós só vamos ter intimidade com Deus, irmão, se aproximar dele. Tem pessoas que eu acho impressionante. Eu não sei se os irmãos que estão nos acompanhando na live já teve essa experiência. A igreja, o irmão está pregando lá e Jesus veio, passou por Betânia, aí Jesus fez isso, ninguém dá um glória a Deus, ninguém fala aleluia. Mas se o irmão ou a irmã que estiver ministrando, elas começam a falar em línguas estranhas, parece que a igreja explode, parece que todo mundo recebe a unção, parece que todo mundo está cheio de Deus, começa até a profetizar no meio da igreja. Por quê? São pessoas que não têm conhecimento. Eu tenho dó dessas pessoas, porque elas não foram instruídas, elas não têm intimidade com Deus, elas não têm uma aproximação de Deus. Igual aquelas irmãs, aqueles irmãos, que se você chegar falando de mistério e colocar a mão nela, ela já chora. Elas começam a sentir a presença de Deus, e às vezes não é nem Deus, irmãos.
Por isso que é tão importante eu e você termos uma aproximação de Deus, para que quando uma língua estranha for falada na igreja, você tenha o discernimento em saber se é Deus ou se não é Deus. Se uma mensagem que está sendo pregada sobre o altar, se ela vem do Espírito, se ela vem da carne, se ela vem de Deus ou se ela não vem de Deus. É o que está faltando em nosso meio, pessoas para ministrar uma verdade que venha levar as pessoas a ter intimidade com Deus, conhecer verdadeiramente as promessas de Deus. E as promessas de Deus não estão em línguas estranhas, irmãos. As promessas de Deus não estão na profecia da boca do homem. As promessas de Deus estão dentro da Bíblia. E a maior promessa de Deus para mim e para você é a vida eterna, onde fala em Hebreus. A vida eterna. Nós ouvimos muito isso, eis que Deus vai te levar aos quatro cantos, eis que Deus vai te fazer grande na terra, eis que tu subirás, descerás, irás, voltarás. E aí eu perguntei em algumas igrejas, alguma vez eu fiquei bobo de ver pastores não saber responder isso. Eu perguntei, aonde está na Bíblia que Deus vai te levar aos quatro cantos? Aonde está na Bíblia que você será um missionário e não parará na terra? Aonde está na Bíblia? Impressionante, irmãos. Pastores, usadíssimos na mão de Deus, entregadores de manto, não soube responder onde está na Bíblia. Muitas pessoas não sabem nem o que prega. Por isso muitas igrejas não têm culto de ensino, porque eles não têm o que ensinar. Eles só vivem de campanhas nas suas igrejas. Eles só vivem levando pregadores de fora para levar um alimento superficial à tua igreja. Oh, glória. Deixa eu falar para você que tem essa promessa na sua vida. Se Deus falou para você que você vai aos quatro cantos da terra e você será um grande missionário, eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida. E se foi Ele que falou, vai se cumprir na sua vida. Você leia na sua casa aí, Isaías capítulo 58, versículo 14. E tu deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o diz. Esta é uma promessa bíblica. Então o que é bíblico eu tomo posse, o que é bíblico eu sei que vai acontecer, o que é bíblico eu sei que vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Não tenha vergonha não, irmão, quando o profeta vem marchando e diz, xarabracai, decai para lá, e eis que assim diz o Senhor. Depois que ele terminar, pergunta para ele onde que está na Bíblia o que ele entregou. Aonde está na palavra aquilo que ele disse? Por quê? Porque esse versículo que eu estou dizendo para vocês, eu fiz prova com Deus através da vida de um profeta, de uma profetisa. Quando ela entregou para mim esta profecia dizendo, eis que te farei, filho, para lá, para cá, e eu disse, onde está na Bíblia? Tomou a Bíblia da minha mão, abriu sem olhar a Bíblia, colocou o dedo e disse, leia aqui. Estava este versículo que eu nunca esqueci mais da minha vida, desde o ano de 2010 para 2011. Nós temos que nos apegar mais à palavra de Deus, irmãos. Chega de aceitar essas bagunças, pastores que nos assistem. Leva esses enchedores de linguiça para a tua igreja não, para fazer teatro. Leva ainda que seja uma pessoa que não tenha nome, mas que ele tenha conteúdo, tenha vida com Deus e tenha a palavra no teu coração para ensinar a tua igreja. Porque uma igreja ensinada é uma igreja fortalecida. Obreiros ensinados são obreiros alicerçados. Obreiros que tenha temor de Deus e não vai te abandonar na obra. Obreiros que não vai querer tomar o teu lugar. Obreiros que vai querer te ajudar a caminhar na terra. É o que está faltando em nosso meio. Homens e mulheres com coragem. Esses dias vieram falar para mim, irmão, desse jeito ninguém vai te chamar para pregar. Desse jeito, irmão, por isso que eu não te indico para pregar em lugar nenhum. Porque você, irmão, é um pouco meio grosseiro. Você é isso, você é aquilo. Irmão, eu estou pouco preocupado com o que você acha. Eu tive um sonho.
Eu vou contar esse sonho. Ontem para ontem, eu tive um sonho. Estava eu e minha esposa e mais um casal. E nesse sonho nós tínhamos acabado de ministrar. E eu cheguei diante desse irmão que estava também com a sua esposa e disse assim: o que você achou da mensagem? Ele disse assim: irmão, vou te falar uma verdade. Foi uma mensagem dura, mas é assim que Deus quer que você pregue. Se você não pregar do jeito que Deus quer, você sabe, Deus vai colocar um câncer na tua garganta. Você sabe que Deus vai colocar um câncer na tua garganta. Isso trouxe para mim, irmão, mais uma convicção da forma que Deus quer que nós ministramos. Isso me trouxe uma certeza, irmão, que eu estou no caminho certo. Isso me trouxe uma alegria tão grande, irmão, que eu tenho que agradar a Deus, não tenho que agradar o homem. Eu não tenho que agradar pastor para poder me levar para pregar na tua igreja. Eu não tenho que agradar dirigente, eu sou da Assembleia de Deus e não prego na Assembleia. Por quê? Porque infelizmente a nossa Assembleia de Deus está acostumada com esses berros. Porque quando leva alguém que vai pregar a verdade, como alguns amigos meus que pregam a verdade, ele vai uma vez na congregação, não chama mais, e olha que a Assembleia de Deus é um campo muito grande. É porque infelizmente nós não temos aquela voz grossa, né? Nós não temos essa voz grossa. Infelizmente nós não temos esta eloquência que eles têm. E por isso eu vou ficar triste? Não, eu fico alegre porque Deus nos leva para outros lugares para ministrar a palavra. Ainda que nós vamos passar uma vez só na igreja. Mas eu tenho a consciência, irmão, que eu vou voltar para minha casa com o meu coração em paz, de que eu preguei uma verdade. Eu sei que depois que eu desligar aqui, concluir esta live, eu vou estar com o meu coração em paz, tendo a certeza e a convicção que eu trouxe uma palavra que trouxe reconhecimento à vida de alguns, que trouxe edificação à vida de alguns. Eu não vou usar live para dizer, coloca teu nome aqui. Eu não vou usar live para dizer, Deus está revelando o nome aqui. Eu não vou usar live para poder começar a encher linguiça, para me mostrar que eu sou vaso e Deus me usa em revelação e profecia. Não, Deus nos levantou para trazer uma verdade. E esta verdade é, Deus não visita, oh meu Deus do céu, Deus não visita a casa, irmão. Espírito Santo de Deus não visita ninguém. Se a Bíblia diz que nós somos a habitação dele, ele tem que morar dentro de nós. Ele não tem que visitar. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele não visita, ele mora. Deus não visita a casa. Como que ele vai visitar uma casa que é dele? Como que Deus vai visitar uma casa que é dele? Ele não é visitante da casa, ele é dono da casa. Se ele é dono da casa, ele mora na casa. Meu Deus, é tanta heresia que as pessoas estão colocando dentro da casa do Senhor. Eu fico revoltado com isso, irmãos. Eu fico tinindo de ver essas coisas. Interessante que são pessoas que dizem que conhecem a palavra. São pessoas que dizem que é teólogos. São pessoas que dizem que é isso e aquilo no mundo gospel. E vêm usar esses meio termos. Deus visitou a casa. Ele é visitante da casa ou ele é dono? Deus visitou, o Espírito Santo de Deus me visitou. Ué, só se você estiver em pecado. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita. E se ele habita na vida do homem, ele não visita. Ele habita, ele é dono do templo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Templo de morada. Ele não visita. Então, em nome de Jesus, eu peço para os pastores, para os dirigentes, zele da tua igreja, zele do teu ponto de culto, zele das tuas ovelhas. Esses jargões de estudos teológicos o povo lança na sua linha de tempo, na hora que chega na tua igreja não prega nada disso. É só grito, berro e receba. Irmão, nós não estamos em condição de receber nada.
Nós estamos em condições de nos consertar dia após dia, porque Jesus está voltando. Nós não estamos em condições de receber chave de carro, porque o carro vai ficar e o propósito de Jesus é levar a tua igreja. Procure estudar a vida do pregador que vai pregar na tua igreja. Coloca esses pregadores que já casou 5, 10 vezes, ainda quer dar sermão na igreja. Leva esses pregadores que já caiu mais de 50 vezes, ainda quer dar sermão na igreja. Ainda quer bater nos coitados ainda que estão lá para ouvir uma palavra. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos acordar. Vamos ter a consciência de que a responsabilidade é nossa deste povo. E Deus, diz a Bíblia, que Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta. Naquele grande dia, o que vai ter de pastor se achando? E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Então, para que isso não aconteça na minha vida e nem na tua, para que eu e você não possamos chegar naquele grande dia e dizer, Senhor, eu preguei, profetizei, revelei, ressuscitei morto e não ouvi essa infeliz palavra. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Meu Deus. Não te conheço. É uma palavra muito forte, irmão. Para nós que pregamos a palavra, para nós que falamos que Deus é bom, cura, salva, liberta. Para a gente falar isso, nós somos pessoas íntimas de Deus. Nós somos pessoas convictas do que estamos falando. E naquele grande dia ele vai dizer, eu não te conheço. Como que Deus vai falar para uma pessoa íntima, eu não te conheço? Como que Deus vai falar para uma pessoa, eu nunca te vi? E você está pregando. Você está dizendo que está cuidando de almas. Você está dizendo que está levando comida para quem tem fome. Você está dizendo que está levando cobertor para quem está com frio. E naquele grande dia ele vai te dizer assim, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Por quê? Porque você não pregou a verdade. Porque você não quis corrigir quando você teve a oportunidade de corrigir. Porque você não exortou quando você teve a oportunidade de exortar. Porque você não cortou quando você teve a oportunidade de cortar. Palavra dura, irmão, nós vamos ouvir naquele dia. Esse negócio de foi forte o culto, foi forte a campanha. Irmão, forte vai ser aquele dia, quando vamos ouvir, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Esse dia vai ser forte. Oh, meu Deus. Esse dia vai doer na alma de meio mundo, porque a tua alma está repreendida em nome de Jesus. Vai para o inferno. É doído ouvir isso, irmão, mas é uma verdade. É que pastores não têm mais coragem de pregar isso. Os pregadores não têm coragem mais de pregar isso. Os avivalistas não têm coragem de pregar isso. Os reveladores jamais pregarão isso. Os profetas de nunca irão pregar isso. Porque isso machuca. A verdade sempre vai machucar. Mas pode ter certeza que ela será remédio para curar. Então, irmãos, irmã Darlene, Deus abençoe. Silmara, Deus abençoe. Pastor Jovino, irmã Terezinha, Deus abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanham esta live. Deus me impulsionou aqui, irmãos, para a gente estar fazendo essa live, a trazer esta verdade aos irmãos. Eu sei que eu vou ser confrontado por algumas lives que vão fazer por aí, mas eu estou um pouco preocupado. Eu sei que eu tenho a minha consciência de uma verdade que eu ministrei. Eu tenho a consciência e a paz de que aquilo que Deus colocou no meu coração, eu não poderia omitir. Eu não estou nem pouco preocupado se eu vou perder a agenda por causa disso. Mas eu vou louvar a Deus, porque teve pessoas que verdadeiramente receberam da palavra. E eu tenho certeza que muitas outras pessoas vão ouvir, assistir essa live e vão receber desta palavra também. Aos irmãos de Pejuçara, um abraço aí do missionário Adriano Pinheiro. Aos irmãos de Cuiabá, um abraço do missionário Adriano Pinheiro. Estamos aqui ainda no campo missionário, né? Orando a Deus que em breve já estaremos em casa,
Mas enquanto nós estivermos na obra, aonde nós estivermos, pode ter certeza que nós não vamos nos encurvar por oportunidades, por chantagens, por perseguições, porque nós fomos chamados para isso, para ser perseguidos. Jesus disse, bem-aventurados sois vós, que serão perseguidos, caluniados, ainda intentarão mentiras, calúnias por causa do meu nome. Então nós já estamos preparados pelas calúnias, pelas pedradas, e Jesus também nos disse lá em Mateus 10:34, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ou seja, se nós entramos na chuva é para se molhar. Então vamos para a guerra, vamos ganhar alma, vamos falar que Jesus é bom, mas também vamos avisar que o inferno existe, e assim vamos tocando a obra de Deus para frente. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, fica na paz do Senhor, se Deus permitir nós faremos uma outra live em outro momento, tá bom? Beijo para todos.